Olá, é um prazer estar de volta falando com vocês de um assunto tão importante e que eu tanto gosto. Nosso primeiro encontro, falamos sobre a importância de entender sobre as emoções. Hoje falaremos mais sobre como é possível fazer as pazes com emoções desagradáveis. Muitas pessoas possuem dificuldade em lidar com pensamentos e emoções difíceis. Por isso, muitas delas tentam esquecer ou eliminar esses pensamentos e emoções. Porém, tentar eliminar os pensamentos e as emoções difíceis pode não ser a melhor opção, porque isso pode levar àquilo que chamamos como efeito paradoxal. Na prática, seria assim: quanto mais você tenta esquecer ou eliminar pensamentos e emoções difíceis, mais você é tomado por eles de uma forma intrusiva, podendo implicar em um aumento da percepção negativa desses eventos. Isso acontece porque o ato de tentar eliminar ou esquecer essas questões levam a um aumento do monitoramento, forçando a pessoa a se atentar ainda mais àquilo que ela mesma está tentando evitar. Quer conferir como funciona isso na prática? Vamos fazer então o teste do urso polar. Eu vou te dar as instruções. Feche os olhos e imagine agora um urso polar. Tente imaginá-lo com o máximo de detalhes possível. Agora, durante um minuto, pense em tudo, menos no urso polar. Você não pode pensar no urso polar de jeito nenhum. Agora, sempre que o urso vier à sua mente, levante um dedo de suas mãos para manter o controle de quantas vezes, durante esse um minuto, você pensou no urso polar. Os ursos polares são utilizados nessa experiência pois eles não têm significado específico para as pessoas, ou até podem estar associados a emoções agradáveis. Se fosse um pensamento ou uma imagem que tivesse um significado pessoal ou uma percepção negativa, teria sido ainda mais desafiador para você e provavelmente teria evocado emoções negativas. Os pensamentos intrusivos funcionam assim. Eles podem ter conteúdos diversos e podem gerar desconforto extremo para quem sente. A pessoa pode até ter a sensação de que está perdendo o controle de si ou que é uma pessoa má devido ao conteúdo desses pensamentos. Por isso, a tentativa de eliminar ou esquecer esses pensamentos podem torná-los ainda mais intrusivos e perturbadores. Para contextualizar, eu vou te dar um outro exemplo. Você já passou por uma experiência em que sentiu muita vontade de rir, mas tentava não rir por estar em um contexto sério? Porém, isso só resultou em uma vontade ainda maior de rir. Acredito que a maioria das pessoas já passaram por essa situação, certo? De modo semelhante, a ativação fisiológica relacionada à raiva ou ansiedade, por exemplo, se tornam ainda mais forte à medida em que nós tentamos eliminar a raiva ou a ansiedade. Devido a esse efeito paradoxal, a tentativa de eliminar ou esquecer geralmente se torna uma estratégia de regulação emocional que chamamos de maladaptativa. É claro que aqui nós precisamos fazer uma observação. É importante lembrar que nenhuma estratégia vai ser por si só adaptativa, ou seja, só gera benefícios ou será sempre mal adaptativa, que gera prejuízos para a pessoa que vivencia. Nós precisamos contextualizar. Por que isso é importante? Porque depende da situação ou do contexto em que uma pessoa está vivenciando naquele momento.
Em algumas situações, é altamente adaptativo, por exemplo, como evitar cair na gargalhada em uma situação de um funeral. Porém, tentar suprimir pode ser mal adaptativo se levam a efeitos não intencionais e improdutivos. O que seria isso na prática? Imagine uma pessoa que, numa tentativa de eliminar uma preocupação, essa preocupação fica ainda mais evidente, aumentando a sua ansiedade, aumentando o seu senso de urgência, causando ainda mais preocupação em um ciclo sem fim. E por que nós fazemos isso? Por que essa tortura toda? Como nós falamos lá no início do vídeo, para algumas pessoas, lidar com emoções difíceis pode ser muito desafiador, doloroso e até mesmo pode parecer impossível de ser tolerado. Por essa razão, as pessoas focam em estratégias de evitação. Evitar entrar em contato com aquilo que causa sofrimento. Dissimulação, fingir que não está sentindo nada. E outras estratégias pouco eficientes com foco em mudar o comportamento. Mas o que eu posso fazer que seja mais efetivo do que isso? Nós podemos desenvolver uma postura de aceitação em relação às emoções ativadoras, sem tentar mudá-las ou evitá-las. Eu sei, parece estranho ouvir isso, não é mesmo? Mas fique tranquilo, que a ideia é falar muito mais sobre isso em vídeos por aqui. Hoje eu vou citar 2 estratégias que podem te auxiliar nesse processo de aumentar a aceitação, diminuir a postura de julgamento e culpa diante das suas emoções difíceis e aprender a tolerar essas emoções e pensamentos difíceis. A primeira estratégia que eu vou falar é uma estratégia relativamente simples, chamada de escrita expressiva ou escrita terapêutica. Talvez você até já tenha ouvido falar sobre isso pela internet. Essa técnica consiste em escrever sobre eventos que causaram algum tipo de incômodo, explorando assim as emoções e os pensamentos mais profundos sobre esses eventos. Dessa forma, você pode pensar e escrever sobre esse evento emocional profundo, estabelecendo um certo contato, mas ao mesmo tempo uma certa distância entre as fontes de desconforto, e formar uma perspectiva muito mais objetiva da situação ou desse evento. A segunda estratégia que eu vou mencionar aqui se chama Mindfulness ou atenção plena, que consiste em uma técnica baseada na meditação. Ela busca desenvolver a habilidade de focar a atenção no momento presente, permitindo também acessar os pensamentos e as emoções sob uma perspectiva de não julgamento, não culpa, mas de aceitação, experimentação e tolerância das emoções difíceis. Essas 2 técnicas que eu mencionei aqui são técnicas muito eficientes para lidar com as nossas emoções. Nós podemos nos aprofundar mais nessas técnicas se vocês quiserem. Mas para isso será necessário um outro vídeo. Então, eu já peço de antemão que você comente se gostaria de receber mais conteúdos como esse ou sugerir novos conteúdos. Será um prazer ler o seu comentário por aqui. Como eu já mencionei, eu tenho um propósito de vida: contribuir para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento sobre si mesmas. Como eu entendo que compreender as próprias emoções é fundamental para que esse processo ocorra, eu criei um e-book sobre regulação emocional adaptativa. E é claro, eu disponibilizei o link para download aqui na descrição desse vídeo. Eu espero profundamente que esse e-book possa te ajudar de alguma forma
te ajudar dando um start para entender mais sobre as suas emoções e sobre como lidar melhor com elas. E é claro, se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos como esse e compartilhe esse vídeo com alguém que você acredite que possa se beneficiar desse tema. Por hoje, eu fico por aqui. Até a próxima!